A previsão da pena. O jurista estima uma condenação de, no mínimo, 25 anos de prisão para Bolsonaro. Goiás. News. Notícias, sem más delongas. Vamos para a notícia. A justificativa, dosimetria. A base para esse cálculo é a comparação com as penas já aplicadas a outros réus envolvidos na suposta tentativa de golpe. Fernandes argumenta que, se pessoas com participação considerada menor receberam penas de até 19 anos, a de Bolsonaro, como suposto líder e articulador, seria necessariamente maior. O prazo para a prisão. Ele faz uma previsão específica, cravando que a prisão definitiva de Bolsonaro ocorreria entre outubro e novembro de 2024. O contexto jurídico. A análise se baseia no fato de que Bolsonaro já é réu no STF, acusado formalmente por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros. É importante ressaltar: opinião de uma especialista. A declaração de Fernando Augusto Fernandes é a análise e opinião pessoal de um jurista, feita em uma entrevista. Não se trata de uma decisão judicial, de um fato consumado ou de um consenso na comunidade jurídica. Processo em andamento. O processo contra o ex-presidente no Supremo Tribunal Federal está em curso. Ele terá direito à ampla defesa e ao contraditório. O resultado final, incluindo uma eventual condenação e o tamanho da pena, dependerá do julgamento dos ministros da Corte após toda a tramitação do processo. Presunção de inocência. Até que haja uma condenação final, sem possibilidade de recurso, trânsito em julgado, qualquer réu é considerado inocente. Em resumo, o texto apresenta uma previsão contundente de um especialista sobre um dos possíveis desfechos para a situação jurídica de Jair Bolsonaro, mas o caso ainda aguarda os próximos passos no Supremo Tribunal Federal. O futuro de Bolsonaro no STF e o que você precisa entender. A declaração do jurista Fernando Augusto Fernandes de que Bolsonaro pode pegar 25 anos de prisão e ser preso ainda este ano é uma bomba no noticiário. Mas para além da manchete, o que isso realmente significa? Vamos desempacotar essa previsão e entender o cenário completo. A lógica por trás da pena de 25 anos, a dosimetria. Quando o jurista fala em minha dosimetria, ele está se referindo ao cálculo que um juiz faz para definir o tamanho da pena de um condenado. Pense nisso como uma receita de bolo com regras definidas pelo Código Penal. O ponto de partida. O juiz começa com a pena mínima prevista em lei para cada crime. Os ingredientes que aumentam a pena. Em seguida, ele analisa as circunstâncias. No caso do 8 de janeiro e da trama golpista, os fatores que aumentam a pena são: gravidade do crime. Atentar contra a democracia é um dos crimes mais graves. Posição de liderança. O organizador ou mandante de um crime sempre recebe uma pena maior do que quem apenas executou ordens. Uso da estrutura do Estado. Utilizar o poder do cargo de presidente da República e recursos públicos para planejar a ação é um agravante muito sério. Para o ouvinte entender, a lógica de Fernandes é simples e direta. Se executores e participantes de menor escalão, que estavam na Praça dos Três Poderes, receberam penas de até 17 ou 19 anos, o suposto líder intelectual e beneficiário final do plano, Bolsonaro, teria, por essa lógica, uma pena consideravelmente maior. A estimativa de 25 anos não é um número aleatório, mas uma projeção baseada em como o Supremo Tribunal Federal já está julgando casos do mesmo evento. É crucial entender que Bolsonaro não responde por uma única coisa. A acusação formal aceita pelo Supremo Tribunal Federal é um conjunto de crimes graves, que se somam. Os principais são: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentar, com uso de violência ou grave ameaça, impedir ou restringir o funcionamento dos poderes, Congresso Judiciário. A minuta do golpe é a evidência central aqui. Golpe de Estado, tentar depor o governo legitimamente eleito. Associação criminosa armada, formar um grupo com o objetivo de cometer crimes, neste caso contra a democracia. Dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Embora ele não estivesse na depredação, a acusação pode vinculá-lo como o incitador dos atos que levaram a isso. Para o ouvinte entender, a pena final será o resultado da soma ou do cálculo sobre esse conjunto de crimes.
Não se trata de uma opinião sobre um discurso, mas de acusações formais sobre um plano para reverter o resultado da eleição, utilizando a estrutura do poder. ênfase 3. O caminho até a prisão. Porque a previsão de outubro ou novembro é ousada. Aqui está o ponto mais especulativo da análise. Um processo criminal no Supremo Tribunal Federal é complexo e tem várias etapas obrigatórias. Instrução processual é a fase atual. A Polícia Federal coleta provas, ouve testemunhas de acusação e de defesa, realiza perícias. Bolsonaro e os outros réus são interrogados. Isso leva meses. Alegações finais. A Procuradoria-Geral da República, acusação, e a defesa de Bolsonaro apresentam seus argumentos finais por escrito, resumindo tudo o que foi provado ou não no processo. Julgamento. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, prepara seu voto e o apresenta no plenário do STF. Os outros 10 ministros votam. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Recursos. Mesmo após uma condenação em plenário, a defesa ainda pode apresentar recursos, chamados de embargos de declaração, para questionar pontos da decisão. Para o ouvinte entender, para que Bolsonaro seja preso definitivamente em outubro ou novembro, todo esse processo teria que correr em uma velocidade inédita no judiciário brasileiro. A previsão do jurista se baseia em um ritmo extremamente acelerado do STF. Embora possível, dadas a prioridade e a gravidade do caso, não é garantido. A defesa, por exemplo, usará todas as ferramentas e prazos para alongar o processo. A análise de Fernando Augusto Fernandes não é um devaneio. Ela é tecnicamente fundamentada na lógica das penas que o próprio STF já aplicou e na gravidade das acusações. A situação jurídica de Jair Bolsonaro é, sem dúvida, a mais delicada de um ex-presidente na história da República. Para o ouvinte, a mensagem principal é a seguinte: a condenação é uma possibilidade real e provável? Sim, com base nas evidências já públicas e no entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. A pena de 25 anos é plausível? Sim, seguindo a lógica da dosimetria comparada a outros réus. A prisão em 2024 é uma certeza? Não, essa é a parte mais especulativa. Depende de uma velocidade processual muito grande e de não haver manobras jurídicas ou políticas que atrasem o julgamento final. Portanto, devemos acompanhar os fatos com atenção, sabendo que a previsão aponta para um cenário jurídico muito adverso para o ex-presidente. Mas o quando isso se concretizará ainda é uma questão em aberto. Já entendemos a previsão da pena e os desafios do cronograma. Agora vamos analisar o que está verdadeiramente em jogo. Este não é apenas um processo criminal contra um ex-presidente. É um evento que testará os alicerces da República Brasileira. O Brasil já viu presidentes sofrerem impeachment, como Collor e Dilma, e ex-presidentes serem presos, como Lula. Então, o que torna o caso de Bolsonaro tão singular e potencialmente mais grave do ponto de vista institucional? A resposta está na natureza da acusação e na qualidade da prova. Casos anteriores, corrupção, pedaladas fiscais, envolviam desvios de conduta dentro do sistema. Eram crimes que buscavam vantagens pessoais, financeiras ou políticas, mas que, na sua essência, não propunham a destruição do próprio sistema democrático. O caso atual, golpe de Estado. A acusação aqui é de que o objetivo era romper com o sistema. Não era burlar uma regra do jogo, mas sim virar o tabuleiro e acabar com o jogo democrático em si. Para você que nos ouve, a diferença é crucial. Uma coisa é um funcionário que desvia dinheiro da empresa. Outra, muito mais grave, é um diretor que elabora um plano para incendiar a empresa e tomar seu controle à força. A acusação contra Bolsonaro se encaixa no segundo exemplo. As provas, como a gravação da reunião ministerial de 5 de julho de 2022 e a minuta do golpe, são consideradas pelos investigadores não apenas indícios, mas o roteiro de um plano em andamento. O dilema do STF, julgamento jurídico ou batalha pela sobrevivência institucional. Outro ponto fundamental é entender o papel do Supremo Tribunal Federal neste contexto.
Críticos do Supremo Tribunal Federal argumentam que a Corte age politicamente. Defensores dizem que ela está apenas cumprindo seu dever. A verdade é que a situação é mais complexa. O STF não é apenas o juiz do caso. Ele foi um dos alvos principais da suposta trama golpista. Ministros foram pessoalmente atacados, ameaçados, e o plano revelado pela investigação previa, em algumas versões, a prisão de membros da Corte. Pense nisso da seguinte forma: o Supremo Tribunal Federal não está julgando um assalto a banco que viu pela TV. Ele está julgando um plano de invasão à sua própria casa. Isso confere ao processo uma dimensão de legítima defesa institucional. A Corte não está apenas julgando o passado, está agindo para garantir que ela mesma e a ordem democrática tenham um futuro. Essa percepção de ameaça existencial explica, em grande parte, a celeridade e a dureza com que o tribunal tem tratado os casos do 8 de janeiro e suas ramificações. A ênfase final: o legado. O que fica para o Brasil depois do caso Bolsonaro, independentemente do resultado final, condenação, absolvição ou prescrição, este processo deixará marcas profundas e um legado duradouro. Se condenado, será estabelecido o precedente mais forte da história do Brasil de que o poder do presidente da República não é absoluto. A mensagem será clara: nem mesmo o ocupante do cargo mais alto da nação está acima da Constituição e das leis que protegem a democracia. Isso pode servir como um freio poderoso a futuras aventuras autoritárias de qualquer espectro político. Se absolvido, ou se o processo não for concluído, o risco é a percepção de que é possível levar o país à beira de um colapso democrático e sair impune. Isso poderia normalizar discursos e planos golpistas, enfraquecendo as instituições e deixando a democracia brasileira permanentemente mais vulnerável a futuras crises. A cicatriz social. De qualquer maneira, a ferida da polarização não se fechará com o veredito. Para os milhões de apoiadores de Bolsonaro, uma condenação será vista como a confirmação de uma perseguição política. Para a outra metade do país, será a justiça sendo feita. O julgamento jurídico não resolverá a divisão política do Brasil. Ao juntar todas as peças, a previsão da pena, a lógica do cálculo, a gravidade dos crimes, a singularidade das provas e a posição do STF como alvo e juiz, emerge um quadro claro. Estamos testemunhando o que talvez seja o maior terremoto jurídico e político da nossa história recente. A análise do jurista Fernando Augusto Fernandes, com sua previsão de 25 anos de prisão, não é apenas um palpite, é o reflexo da magnitude desse terremoto. Para encerrar, a mensagem central é esta: o julgamento de Jair Bolsonaro transcende a pessoa dele. É um confronto direto entre um projeto de poder personalista e as instituições que formam o sistema de freios e contrapesos. O veredito final, quando vier, não será apenas sobre o destino de um homem, mas sobre o tamanho e a força da democracia brasileira e qual será o seu limite para as gerações futuras. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima.